Olá, princesas! Tudo bom? O nosso vídeo de hoje é um vídeo sobre dicas para provas e concursos. E esse vídeo tem um motivo especial, muito especial, foi porque eu fiz uma prova esses dias e eu acabei de ficar sabendo quanto eu tirei. Que prova é essa, Kel? Essa prova é o CRC. CRC é tipo, os advogados não fazem prova do OAB quando se formam? Então, o CRC é a prova que o pessoal de contabilidade faz quando se forma. Para essa prova existem cursinhos, inclusive no dia eu vi vários cursinhos na frente do local de prova. Tem pessoas que tentam várias vezes para poder passar. Só que eu vou ser bem sincera com vocês. Meu amigo fez mais no começo do ano e falou que a prova era tranquila e dava para passar sem estudar, com o nível que a gente tem. Porque a UFRJ é uma federal e ela é puxada. Então eu não estudei para essa prova. E o que eu fiz? 2 dias antes, eu peguei as provas anteriores para ver como que era o estilo da prova. E isso é a primeira dica do vídeo de hoje. Gente, faz total, absoluta diferença você fazer provas anteriores de um concurso que você for fazer. Vocês não têm noção de como isso é importante. Porque você vai pegando o jeito, o estilo, o tipo de pegadinha que eles colocam, o tipo de pergunta que eles fazem, o tipo de assunto que eles focam mais. Então quando você faz as provas anteriores, você já vai pra prova sabendo o que esperar, sabendo o que eles querem de você. Então até pra estudar é mais fácil, porque você sabe, não, eu vou estudar mais isso ou nesse estilo, porque é assim que eles querem. Essa é a segunda dica. Pense como eles. Você tem que pensar, tá aqui a provinha, você tem que pensar como a pessoa que está fazendo essa prova. Você tem que pensar o que ele está querendo de você. Porque o erro de muita gente quando faz prova é porque a pessoa sabe muito, sabe, só que ela não sabe fazer prova. Ela não sabe entender o que o cara quer dela. Não sabe entender que às vezes é um detalhe bobo, porque às vezes é bem específico, ela não entende, ela vê do jeito que ela pensa. E não é, você não pode fazer a prova do jeito que você acha. Você tem que fazer o que eles pedem. É isso que te dá ponto, é isso que te dá nota. Então, a prova anterior vai te mostrar esse caminho das pedras. E isso foi totalmente crucial para eu conseguir passar. Eram 50 questões, para passar tinha que acertar 25 questões e eu acabei de corrigir lá no gabarito e eu acertei 30. Ou seja, eu passei na prova do CRC de primeira, graças ao bom Deus. Tô feliz, cara, muito gostoso você passar numa prova, né? Então vamos continuar nas dicas que, fazendo essa prova, eu fui lembrando, falei, cara, essas dicas são boas e eu vou passar para as meninas. A terceira dica é, leia primeiro o que a questão quer e depois a questão inteira. O que eu faço? Quando eu pego uma prova, e eu trouxe aqui o exemplo da questão 7 dessa prova, eu vou lá embaixo e já vejo o que ele pede. No caso desse exercício aqui, ele pede saldo de ICMS a recuperar. Então eu até grifei, ó. Aí eu vejo o que ele pede, beleza, então ele quer saldo de ICMS a recuperar. E aí sim eu vou ler a questão. Quando você lê a questão já sabendo o que ele pede, você lê com outros olhos. E isso faz você ganhar tempo, porque você já vai olhando, analisando, pensando na resposta. Quarta dica. Eu acho ela um pouco clichê, mas tem gente que não trabalha assim. Vai eliminando as questões erradas. Normalmente tem 5 opções, 4 opções. Veja as mais absurdas, as que não tem sentido, as que não era para estar ali, e já vai colocando o X do lado. Deixe as mais prováveis e trabalhe em cima dessas mais prováveis. Como eu fiz essa questão aqui, a questão 28 desse concurso que eu fiz. O que acontece? Aqui a gente vê que eu até grifei dívida ativa tributária, né? E depois eu li a questão. E ele pede para ver os itens que podem ter essa dívida ativa tributária. E o que acontece? A palavra-chave dessa questão é tributária. O que são tributos? Eu já estudei na faculdade, são impostos, taxas, contribuição de melhorias, multas, coisas assim. Então, quando eu já foquei no tributária, eu olhei, por exemplo, vi aqui empréstimos compulsórios, aluguéis ou taxas de ocupação, indenizações e crédito. Cara, o que isso tem a ver com tributos? Não tem nada. Então, já fui vendo as coisas absurdas que não tinham nada a ver, fui eliminando e tá aqui, questão C, que é impostos, taxas, contribuição de melhoria e os respectivos adicionais e multas. Então, eu eliminei as absurdas, eliminei que não tinha nada a ver, igual essa D aqui. Em moeda estrangeira, tipo, cara, nada a ver. Eu eliminei o que não tinha nada a ver e fui na certa porque eu usei a palavra-chave, que é uma questão que eu vou falar com vocês também. Que é justamente a outra dica, a dica 5, que é circule as palavras-chave e trabalhe em torno delas. Às vezes você lê a questão inteira, você vai, raciocina, você não acha que isso aqui vai fazer sentido e tal, só que você tem que pensar que a palavra-chave é o que vai determinar tudo
todos os pensamentos, as linhas de raciocínio, as suas teorias vão ter que se basear na palavra-chave. Então, quando você for ler a questão, vá circulando, sublinhe a palavra-chave da questão. Como essa tributária que eu mostrei na questão anterior e como nessa aqui, nessa questão 18. Aqui eu grifei várias palavras, como vocês estão vendo, e uma em especial que fez total diferença foi essa aqui, método de unidades produzidas. Eu tinha que calcular isso tudo em cima desse método, então eu grifei e isso foi determinante para eu acertar a questão, entende? Então eu grifei as palavras importantes, como vocês estão vendo, e a mais importante também está aqui grifada, que foi o que me ajudou a conseguir resolver, que foi a questão C, que eu acertei também, essa daqui. Dica 6. Essa é uma dica muito boa. Se você não souber a resposta, não se desespere. Crie teorias. Eu faço muito isso, gente. Às vezes você esquece a matéria, ou você não estudou aquela matéria, não sei. Mas você pode criar teorias em cima das alternativas. Você vai eliminar as mais absurdas e vai começar a criar essas teorias. Como eu fiz na questão 8. Eu não consegui achar o resultado. Não consegui, tentei de várias formas, como vocês estão vendo aqui. Eu até esse resultado aqui, que eu tô passando o dedo, que não bateu com nenhuma das respostas. Eu falei, cara, qual vai ser? Então eu comecei a ver que tinha uma que terminava em 600, outra que terminava em 100. Então eu olhei os números que tem aqui, desses saldos. A maioria termina com 3 zeros. Eu vi se teria a possibilidade de algum terminar com 600 ou com 400, chegar nesse resultado aqui da B. E eu vi alguns que tem final de 400 que até caberia, que é uma coisa que eu estava em dúvida. Então, com base nisso, que é uma coisa que eu não tinha muita certeza e que acabava em 400, eu coloquei a questão B e acertei a questão B. Por quê? Eu criei uma teoria, fofa. Criei uma teoria e deu certo. Deu certo. 7ª dica. Trabalhe com a lógica. A lógica, fofa, é sua melhor amiga nas provas. Muitas provas que eu fiz, que às vezes eu não sabia a questão ou não lembrava, eu trabalhei com a lógica. E isso fez eu acertar muitas questões. Gente, você não tem noção de como isso te ajuda. Ficar nervoso porque você não sabe não vai ajudar em nada. Seja um ser pensante, um ser natural, um ser racional que o Papai do Céu te fez crescer e vá pela lógica, mesmo sem saber. Como nessa questão aqui, a questão 11. Aqui está calculando o preço de venda estimado no curso normal dos negócios. Tem um espaço vazio e tem um espaço escrito o quê? Gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Tá ok, a venda é importante, mas antes de vender uma coisa, você tem que fazer o quê? Você tem que produzir aquela coisa, você tem que concluir aquele produto, não é? Essa é a lógica. Então eu fui olhar as alternativas e tinha uma escrita assim, custos estimados para a sua conclusão, ou seja, a conclusão do produto. Que é óbvio, né? Eu tenho que acabar um produto e depois vender esse produto. Então eu coloquei essa, a questão D, e eu acertei, eu fui totalmente na lógica. Outra questão de lógica foi essa 45. Até grifei aqui, ó, palavra-chave. Risco de detecção. É isso que a questão trata. E a questão C diz o seguinte: o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo não detectem uma distorção existente que possa ser relevante. Então, o que é o risco de detecção? É justamente você não detectar. Pela lógica, é o risco de não detectar. E tinha essa opção aqui, que foi que eu coloquei, e eu também acertei. E eu trabalhei o quê? Simplesmente na lógica. Próxima dica. Uma palavra pode fazer total diferença. A palavrinha não, então, como as bancas, os professores usam e abusam dessa palavrinha não. E tem gente que erra justamente por não prestar atenção nisso. Por exemplo, fiz uma prova essa semana mesmo na faculdade, que a última questão parecia super fácil. Só que ela colocou um não. Se você lesse rápido, com certeza você errava, porque você não ia perceber. Então eu li devagar, até circulei o não bem grande e aí eu coloquei no lugar certo. Então uma palavrinha pode fazer total diferença. Como nessa questão aqui, a questão 43. Nesse trechinho aqui, ó, que está até grifado da questão, fala que ele consegue estimar com confiabilidade. Está escrito isso na questão. E nessa opção A aqui diz o quê? Mas que não pode ser reconhecida porque o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. Que eu acabei de ler na questão, que ele pode ser estimado com confiabilidade. Ou seja, papá, não é. Então o simples nãozinho aqui fez toda a diferença para eu eliminar essa alternativa e me levar mais para o caminho certo. E eu consegui também acertar essa, que foi a questão C. Por causa do quê? De uma palavrinha que me ajudou a ir para o caminho certo. Então,
Leia com atenção as questões, princesa. Nona dica. Muitas vezes a questão vai ter dados desnecessários. Eu trouxe até um exemplo aqui na prova, que é a questão 25. Ele encheu de dados aqui, ó, como esses 3.000, 16.000, esse 1.000 aqui. Ele encheu de dados na questão que nem seriam necessários. Mas ele colocou justamente para você perder o seu tempo ali. Então você tem que ser esperto de perceber o que você precisa usar e o que você não precisa. E é aí que é importante você fazer provas anteriores, porque tem tipos de banca que tem esse costume de colocar um monte de dados que você nem precisa, mas ele coloca, justamente para você se enrolar. Já tem outros que eles nunca colocam dados a mais. Se ele colocou um negócio ali, é porque você vai usar aquilo. Por isso que é importante você saber o estilo da prova, porque às vezes você nem sabe que precisa usar tal fórmula, eles colocam, aí você fica, opa, se ele colocou, eu vou usar, porque é o estilo deles. Então, conhecer a banca, conhecer o estilo da prova ajuda muito nisso. Raciocine, pense antes e veja a forma mais prática de resolver aqui, que é justamente a próxima dica. Normalmente, em concurso, você tem cerca de 3 a 5 minutos para resolver cada questão. Essa é a média por questão. Então, você não vai ficar levando meia hora para resolver a questão que está ali. E a pessoa que faz a prova sabe disso, sabe que você não pode levar meia hora por questão. Então ele faz uma questão que às vezes parece até muito difícil, mas tem um macete, tem uma dica, tem uma forma mais fácil de resolver. Então, como foi o caso dessa questão 29 aqui, que eu tive uma sacada muito boa, fico muito orgulhosa de mim, que é o seguinte, aqui tem uma DRE, e essa DRE, essa planilhazinha aqui, é em cima de 500 unidades. E aqui embaixo ele pede a margem de contribuição total em cima de 400. Vou calcular isso tudo então de novo em cima de 400? Não. O que eu fiz? Aí eu trabalhei com centenas. Aqui nós temos 5 centenas e aqui nós temos 4 centenas. Beleza? Beleza. E aqui tem a margem de contribuição de 5 centenas, que é 151 mil. O que eu fiz? Eu dividi por 5. Por que por 5? Porque são 5 centenas. E achei uma parcela de 1 centena. E multipliquei por 4 centenas, por 4. E aí deu 120.800. E esse foi o resultado. Ou seja, eu não tive que calcular isso tudo de novo. Eu só trabalhei com esse macetezinho, entendeu? Eu criei uma teoria, eu criei uma forma fácil de resolver. E a última dica é cuidado com o tempo. Nessa prova eu pude usar relógio, tem provas que não deixam. E o que eu fiz? Eu dividi o número de questões pela hora que eu tinha. Eu falei, caraca, são 50 questões, então eu tenho que tentar resolver tantas em tanto tempo. E aí, quando eu vi que eu estava demorando demais, eu acelerava, eu ia para as questões teóricas que normalmente são mais rápidas, eu balanceava, eu cuidava do meu tempo. Quando eu acabei a prova, ainda faltava uns 40 minutos para acabar o tempo de prova, que eram 4 horas. E eu consegui preencher com toda a calma do mundo o cartão de respostas que tem desse tipo de prova, de boinha, e aí entreguei e saí calmamente. Então, você controlar o tempo de prova é muito importante. Não sei se é porque eu já fiz muitos concursos, eu estava até falando pro Rodrigo, eu faço provas desde os meus 13 anos de idade, eu tô com 25, então, pô, são mais de 10 anos fazendo cursos e concursos. Então você pega uma agilidade, você pega dicas, você pega o jeito. Se você não tem essa agilidade, não tem essa experiência, faça provas anteriores, como eu disse, faça simulados, faça cursinho, você tem que treinar. Para quando chegar na prova, você saber controlar seu tempo, saber ficar calma, saber ler com atenção e pegar o que realmente você precisa fazer. É isso aí, meninas. Se gostaram, curtam esse videozinho, tá? Que dá trabalho. Curtam esse videozinho. Beijinho no coração. Se inscrevam aqui no canal, me sigam nas redes sociais. E é isso aí. Até a próxima.